Saudações positivas! Só essa semana, dia 20 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Felicidade. É uma data que existe desde 2012, né? Foi instituída pela ONU a partir de uma reunião, de uma convenção, e então, desde então, no dia 20 de março de 2013, foi a primeira vez que foi celebrado mundialmente o Dia Internacional da Felicidade, né? Muito bem, nesse dia também é publicado o Relatório Mundial de Felicidade, né, o World Happiness Report, também organizado aí pela ONU, em parceria com o Instituto Gallup e outras instituições, onde é publicado o ranking da felicidade, né? São mais de 150 países que participam, inclusive o Brasil, e eu vou contar agora como é que ficou o ranking da felicidade esse ano, que lugar que ficou o Brasil, que infelizmente caiu algumas posições, né? Também tivemos o impacto da Covid, da pandemia, então isso impactou bastante, tá? É, esse ranking da felicidade, ele começa por uma proposta, uma provocação aí do Butão. Butão é um país que fica ali no Oriente Asiático, perto da China, Nepal, Tibete, né? Um país budista, na sua grande maioria, né? E já desde a década de 70, o rei do Butão, que vinha sofrendo críticas pelo fato do PIB, né? O Produto Interno Bruto do Butão, ser muito baixo. E a renda per capita baixa, o país pobre, tecnologicamente atrasado. E aí o rei vai se defender dizendo que o PIB do país pode ser baixo, mas a população é feliz, né? E ele começa, então, toda uma discussão de o que realmente importa, né? Será que é efetivamente a riqueza das nações, ou será que não seria mais importante a gente pensar em promover a felicidade e o bem-estar do povo, né? Dos cidadãos. E isso inspirou, então, o surgimento de criações de medidas de felicidade, né, questionários que pudessem medir a felicidade. Essa é uma medida chamada medida de bem-estar subjetivo, não é? Porque até então nós tínhamos o quê? Medidas de bem-estar objetivo, né? O IDH, por exemplo, né, que é um instrumento mais conhecido, um indicador mais antigo, mais conhecido, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, também é publicado pela ONU. Ele faz medidas objetivas. Ele vai fazer como é que está a educação, como é que está a renda, como é que está a saúde, né? Então, ele pega esses aspectos a partir de indicadores objetivos, de estatísticas dos países e monta o IDH, né? Então, é uma forma de mensuração objetiva. O relatório mundial de felicidade, ele vai pela primeira vez trazer, então, uma mensuração subjetiva, né? Na mensuração subjetiva, você tem que perguntar para as pessoas, você tem que entrevistar as pessoas, né? Ela tem que responder um questionário dizendo como ela se sente, qual é a percepção dela, né? Então, a partir daí surgiu, então, também o Relatório Mundial de Felicidade, né? E eu vou mostrar para vocês como é que tem sido a evolução ou não do Brasil nesse relatório da felicidade, né? Para vocês entenderem melhor, o que é medido nesse relatório de felicidade, né? Como a felicidade ela é mensurada. Ela é mensurada a partir de um construto muito conhecido na psicologia positiva, chamado bem-estar subjetivo. Bem-estar subjetivo, ele compreende, foi um construto desenvolvido pelo psicólogo, pesquisador e professor da Universidade de Illinois, Ed Diner, Edward Diner, que começou lá também na década de 70, 80, a fazer essas primeiras medições do bem-estar subjetivo. E esse construto, ele mede duas coisas para compor o bem-estar subjetivo. Ele mede o bem-estar emocional de um lado e de outro a satisfação com a vida. Bem-estar
emocional ele é medido através do balanço entre emoções positivas e negativas. Né? Então, quanto mais emoções positivas, menos negativas, vivenciadas aí um dia antes, né, no período recente. Então, isso significa que o bem-estar emocional é maior e é melhor. Né? Mas, além disso, tem uma medição chamada satisfação com a vida, né, ou avaliação da vida, que é uma medida mais cognitiva, ela é mais racional, aonde você pergunta para a pessoa quanto que ela está satisfeita com a vida, né, em diferentes domínios. Então, a composição disso gera um bem-estar subjetivo. Então, esse relatório mundial de felicidade, ele utiliza esse construto do bem-estar subjetivo. Mas não é só isso, né? Então, além disso, são perguntados para as pessoas alguns itens, né? Então, por exemplo, entra a questão do PIB, claro que entra a renda per capita, né? A questão do rendimento entra, porque isso é importante, isso pesa, acaba tendo um peso também. Entra o fator da longevidade, da expectativa de vida, sim, né? Mas que seja uma longevidade saudável, ou seja, viver bastante, mas com saúde, né? Isso também entra. Que outros indicadores que entram? Vou pegar aqui para não esquecer nada. Suporte social, né? Então, o que é o suporte social? É a sensação que você tem, a percepção que você tem de pessoas que podem te ajudar, te contribuir, apoiar em algum momento de necessidade. Então, se você estiver passando por algum problema, né, alguma necessidade, você tem pessoas pelas quais você pode contar com elas, isso é o suporte social, tá? Outro fator, liberdade para fazer escolhas. Quanto que você se sente livre para poder decidir aquilo que você quer fazer, né? Outro fator extremamente interessante, na minha opinião, é a generosidade. Também é medido, né? A generosidade está ligada à benevolência, ao altruísmo, né? À bondade, à filantropia. Então, é a ideia, né, de como você tem praticado atos de generosidade, doação financeira, etc. Tem um outro fator que acaba pegando para muitos países, inclusive o Brasil, que é a percepção da corrupção. Então, quanto que a população percebe a corrupção, tanto no governo quanto nas empresas, né, nas instituições. Tem também uma medida interessante que é uma medida de confiança, de nível de confiança, de grau de confiança, né, em dois fatores. A confiança é que as pessoas têm umas nas outras, né? Por exemplo, se você perder uma carteira, quanto que você acredita que se alguém achar, ela vai devolver essa carteira para você, né? Então, é o grau de confiança na população, entre pessoas e também a confiança nas instituições públicas. Então, essas são aí as principais formas de medir o bem-estar subjetivo, não, a felicidade, né, dos países. Agora eu vou mostrar para vocês o ranking, né, que vocês estão curiosos para saber o ranking. Preparei até aqui um slide, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu baixei todos os relatórios, eu fiz um histórico aqui, desde 2016, então, né, como é que vem evoluindo, inclusive o Brasil. Então, em 2016, em primeiro lugar, o país mais feliz do mundo ficou a Dinamarca. Eu lembro que até nessa época foi publicado um livro chamado O Segredo dos Dinamarqueses, se não me engano, eu tenho ali, né, justamente explicando por que os dinamarqueses eram mais felizes. Em segundo lugar ficou a Suíça, depois a Islândia, Noruega, Finlândia, Canadá, Holanda e assim por diante. O Brasil muito bem colocado em 17º lugar aqui, né? Se a gente pensar que tem 150 países, mais ou menos, o Brasil ficou muito bem colocado. Aliás, essa foi uma das melhores posições que o Brasil já alcançou. Depois, no ano seguinte, 2017, a Noruega, né, passou a Dinamarca. A Dinamarca estava em primeiro, ficou em segundo, Noruega em primeiro, depois Islândia, Suíça, Finlândia, Holanda, Canadá, e aí
mais ou menos os mesmos países que estavam ali no top 5, top 10, se mantiveram, mas a Noruega ultrapassou. No ano seguinte, e o Brasil, né? Vamos falar do Brasil. O Brasil caiu para 22, o Brasil estava em 17, caiu para 22, né? Ou seja, ele caiu 5 posições, infelizmente, né? No ano seguinte, 2018, o Brasil caiu mais um pouquinho, mais 6 posições, de 22 para 28. O Brasil caiu aqui para baixo. E o primeiro lugar ficou com a Finlândia. Então, a Finlândia, que estava em quinto, subiu para primeiro. A Noruega, que estava em primeiro, ficou em segundo. A Dinamarca em terceiro, né? Islândia, Suíça e assim por diante. Então, a Finlândia ultrapassou aí a Noruega e a Dinamarca. Em 2019, nós temos o quê? A Finlândia mantém o primeiro lugar e o Brasil cai mais algumas posições. O Brasil cai para 32. Ixi, até nem apareceu aqui. O Brasil cai para 32, né? Então, ele estava 17, depois 22, depois 28, aí caiu para 32, mais 4 posições, né? E a Finlândia manteve o primeiro lugar, em segundo lugar a Dinamarca, depois Noruega, Islândia, Holanda. 2020, ano passado. Uma coisa que é importante dizer também é o seguinte, o ano de 2019, quando sai 2019, ele se refere aos anos anteriores, né? Por exemplo, saiu agora 2021, mas saiu em março, nós estamos no começo do ano. Então, quando foi feita a pesquisa? Nos 3 últimos anos, são dados coletados nos 3 últimos anos, né? Então, a pesquisa de 2020, ou seja, que foi publicada no ano passado, ela pegou 2019, 2018, 2017. A desse ano, 2021, ela pega 2020, 2019, 2018, né? São sempre os dados coletados até o ano anterior, tá certo? Então, 2020 foi publicado, então, no ano passado, né? Nós tivemos a Finlândia mais uma vez, pela terceira vez em primeiro lugar, depois a Dinamarca, a Suíça, e o Brasil continuou em 32. Ele não caiu dessa vez. Quando vem caindo, assim, queda livre, quando para de cair, a gente acha até bom, né? Mas é claro que a gente espera que o Brasil suba. Mas o Brasil manteve a 32ª posição. E 2021, agora vou falar de 2021, tá? Que é o relatório que saiu esse ano, né? Vamos ver quem ganhou e como é que ficou o Brasil. Só que esse ano teve uma diferença. Por causa da pandemia, o ano passado, a pandemia afetou muito todos os itens do relatório, né? E não afetou igualmente, quer dizer, alguns países se saíram muito melhores do que outros no controle da pandemia, né, para lidar com a pandemia, né? Então, alguns países melhoraram muito, enquanto outros países pioraram, né? E aí, pelo fato de ter sido um ano muito atípico, que afetou muito a felicidade dos países, então eles fizeram dois rankings diferentes. Um é o tradicional, que pega os 3 últimos anos. Então, 2021 pega 2020, 19 e 18. E outro só com 2020, né? Que é o impacto da pandemia. Então, se a gente pegar só o ano passado, como é que ficou? E aí vocês vão ver que vai dar uma diferença, né? Para alguns países. O Brasil, principalmente, foi bastante impactado. Tá? Então, vamos ver. Primeiro, pegando o ranking dos 3 últimos anos, né? 2018, 19 e 20, que compõem aí, o ranking tradicional, a medição tradicional para 2021. Finlândia continua em primeiro lugar já pela 4ª vez, 4º ano consecutivo. Dinamarca em segundo também, Suíça, Islândia, né, Holanda, Noruega, Suécia, etc., né? E o Brasil caiu para 35. O Brasil, que estava em 32, caiu para 35, ou seja, caiu mais 3 posições, né? Infelizmente, né? Muito triste, o Brasil vem caindo. Agora vamos ver o outro ranking, que é o ranking pegando só o ano passado,
né? E vendo que impacto que teve a pandemia no índice de felicidade. A gente vê que a Finlândia continua em primeiro, né? Depois nós temos aqui Islândia, Dinamarca, Suíça, Holanda, quer dizer, os países ali às vezes mudam uma ou outra posição, mas eles continuam ali, o top 10 mais ou menos igual, porém o Brasil sofreu um impacto muito grande com a pandemia, né? E caiu para 41ª posição, está ficando cada vez menor as letrinhas aqui para caber, caiu para 41ª posição, né? Despencou 9 posições em relação ao ano anterior, né, que estava em 32, foi para 41, né? Então, e é o pior índice histórico do Brasil, né? O pior índice do Brasil. E a análise do relatório é que isso se deve muito a quê? A Covid, né, a pandemia, mas é claro, a Covid afetou o mundo inteiro, sim, afetou o mundo inteiro. Mas o relatório aponta que os países que tiveram mais dificuldade de lidar com a pandemia, de controlar a situação, né, tiveram uma queda maior. Enquanto que alguns países que conseguiram controlar melhor, subiram de posição. É o caso da China, por exemplo. A China ficou na posição 19. A China estava no ano anterior em 90, 80, 90 e pouco, não me lembro, ela estava, mas estava muito baixa, né? E agora, pegando só o ano passado, a China sobe para 19, uma posição que ela nunca tinha alcançado, tão alta assim no ranking, e isso se deve, então, à avaliação da ONU, pelo fato dela ter conseguido administrar bem, gerir bem, controlar bem a questão da pandemia, né? E os países que não conseguiram fazer isso muito bem tiveram uma queda, que foi o caso do Brasil. De forma geral, teve um impacto na felicidade no mundo inteiro, né, de cair o nível de felicidade por causa da pandemia, né, foram mais de 2 milhões de mortos só em 2020, teve também um aumento dos problemas de saúde mental, né, depressão, transtorno de ansiedade, pânico, né, tiveram um aumento parece que em torno de 47%, ou seja, um aumento muito elevado dos problemas relacionados aí à saúde mental, né? Então, tudo isso teve um impacto geral, né, na felicidade como um todo, em todo o país. Aumentou-se muito as emoções negativas e houve uma queda nas emoções positivas, na avaliação da vida, né, no bem-estar subjetivo. Então, esse é o nosso relatório, é o nosso cenário. Agora, uma coisa que eu achei super interessante, que eu quero compartilhar com vocês aqui, uma coisa que eu achei super interessante é um momento que no relatório da ONU ele fala um pouco da saúde mental e principalmente da importância dos relacionamentos, né, também. Então, as conexões sociais e ações para o bem-estar psicológico. Ou seja, é uma parte que tem tudo a ver com a psicologia positiva, né? Tem exatamente tudo a ver, assim, quando eu li, achei sensacional. Vou até compartilhar essa parte com vocês aqui. Mas ele diz o seguinte, quais foram as características que contribuíram, né, para proteger o bem-estar, a felicidade, mesmo neste período de pandemia? E aí o relatório fala em gratidão, olha que legal, a gente fala tanto de gratidão, né, na psicologia positiva. O relatório fala da gratidão, né? Então eu entendo como a importância de você ser grato, apesar de muita coisa ruim estar acontecendo, mas você ser grato pelas coisas boas, né, na sua vida, né? E até às vezes até perceber que, poxa, quanta gente está aí passando por situações muito piores. O relatório também fala de coragem. Coragem é uma das 6 grandes virtudes do caráter, né? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência são as 6 grandes virtudes da psicologia positiva. Então, a coragem para enfrentar essa situação tão desafiadora, a qualidade dos relacionamentos, você ter conexões importantes, né, com pessoas que são significativas para você,
Fazer exercício físico também ajudou, muita gente parou de fazer exercício físico porque não dava para ir na academia e tal, mas que eles conseguiram manter uma prática, também foram beneficiados. Ter um animal de estimação, achei muito curioso isso, mas isso também ajuda muito, né? Você ter um petzinho em casa ajuda muito. E aí agora duas coisas que eu achei muito legal. Primeira, voluntariado, fazer trabalho voluntário. Muita gente se engajou em fazer ações, né, voltadas aí para outras pessoas aí no período da pandemia, ajudar a arrecadar alimento, enfim, né? Então, muita gente também fez ações voluntárias, trabalhos assistenciais. Então, isso ajudou muito a preservar o índice de felicidade. E a outra coisa, essa aqui eu vibrei quando eu vi no relatório, eu vibrei quando falou de você ter atividades de flow. E o relatório fala flow mesmo, atividades de flow. Eu falo tanto sobre flow, né? Bom, vocês conhecem a minha história, eu fiz mestrado sobre flow na USP, 4 anos de pesquisa, né? Escrevi o livro Flow e Psicologia Positiva, conheci o Mihai Csikszentmihalyi, autor da teoria do flow, já encontrei ele 4 vezes, né? E fundei o Instituto Flow. Então, eu ver ali no relatório da ONU falando flow, atividades de flow ajudaram a proteger a felicidade, né? Mesmo em períodos de pandemia. Olha que coisa sensacional, que coisa legal, né? Ver esse reconhecimento daquilo que a gente ensina, a gente fala de gratidão, a gente fala de generosidade, a gente fala de flow, a gente fala de relacionamento, tudo isso que a gente fala na psicologia positiva, e agora está ali comprovado nas pesquisas como isso ajudou a preservar o bem-estar, a felicidade, saúde mental das pessoas, mesmo nesse período de grande adversidade. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Ficou aqui um pouquinho longo, mas é porque tinha muita coisa para falar. Tá? Se você gostou aí, dá uma curtida, comentário e a gente se vê. Um grande abraço para vocês e muito flow!